Você já deixou de falar algo que você gostaria? É sobre isso que é este livro, Você Está Muito Calada Hoje, da Ana Navajas. Li este livro essa semana. E aí, gente, vamos habitar páginas juntos com este livro? Falando um pouquinho dessa autora, Ana Navajas é argentina, ela nasceu em Corrientes e se mudou para Buenos Aires. Ana Navajas publicou este livro em 2019, esse é um romance de estreia. Ela fala que ela não se considerava escritora, porque ela tinha um imaginário de que os escritores, eles inventavam algo, e ela só conseguia escrever sobre a própria vida, sobre o que aconteceu com ela. Este livro não é diferente, é uma autoficção, então tem muitos elementos da vida desta autora aqui neste livro. Se você observar a capa, ela tem tudo a ver com o livro. Quando vocês lerem, vocês vão entender ainda mais. Talvez um pouquinho a gente conversando, vocês também já vão pegar o porquê. É um abacaxi na frente do rosto, né? Olha que interessante. Assim, de forma resumida, resumidérrima, este livro, ele conta a história desta protagonista, Ana, que após a morte de sua mãe, então o livro começa, né, com a morte desta mãe, começa a rever várias questões da própria vida. Então, sua mãe morre, ela vai visitar seu pai, né, que está nesse processo de luto pela morte da mãe dela, e acaba tendo esse contato, né, com seu pai, com os irmãos, e tudo isso vai fazendo com que ela rememore, reviva muitas coisas da própria vida, e então ela vai tendo uma série de memórias ali dela, algo que fica bem demarcado, que é uma discussão que está bem presente neste livro, e a autora fala que ela não tinha a intenção de necessariamente discutir isso, mas como é algo que fazia parte da vida dela, isso acabou surgindo bastante, que é a questão da maternidade. Então, essa relação da autora com a própria mãe e a relação desta autora também como sendo mãe e tendo seus filhos. E ela fala, inclusive, que ela só foi entender o que era ser mãe sendo mãe, né? Ou seja, entender o que a sua mãe sentia em determinadas situações. Não é o primeiro livro, né, que aqui falamos sobre maternidade. Acho que é bem interessante que em alguns dos livros que lemos essa temática apareceu. Vejo como uma temática muito central a questão do silenciamento aqui, né? Porque essa autora, em muitos momentos, ela gostaria de dizer determinadas coisas e ela acaba se calando. Então, em vários trechos fala, eu me calo aqui também, né? Mostra situações onde ela se sente incomodada, desconfortável, mas ela não diz nada diante disso. Por causa disto, e por causa da minha personalidade um pouco mais introvertida, este livro gerou uma série de turbilhões dentro de mim. No início eu fiquei, nossa, acho que não tô gostando, a escrita é ótima, é fácil de entender, mas não tô conseguindo. Mas daí, depois que eu fui desenrolando a leitura, eu fui percebendo que era mais por estar tocando em algumas questões e foi bem interessante a leitura pra mim, foi uma experiência bem tocante. E o livro é muito bom mesmo, assim. O que me incomodava, na verdade, é uma questão que é principal, né, neste livro, que eu acho que é algo que fica, assim, como muito importante pra entender esta obra, que é o fato desta personagem não ter um espaço para si, né? Assim como muitos livros que retratam essa questão da mulher, ela acaba trazendo um pouco da discussão dessa economia do cuidado, né? O que é esta discussão? É que o trabalho, né, que foi feito historicamente, majoritariamente por mulheres, que é um trabalho doméstico, apesar de que hoje temos avançado um pouquinho, mas isso ainda não é uma maioria, né? Majoritariamente feito por mulheres, era considerado um trabalho inferior, ou seja, uma desvalorização desse trabalho considerado doméstico, aliás, nem sendo considerado como uma forma de trabalho, para ver assim, esse apagamento, essa desvalorização desse trabalho de cuidado, né? Cuidado não necessariamente referente às atividades domésticas também, mas um cuidado com as pessoas doentes da família,
um cuidado com os próprios filhos ali, tanto que ela fala em alguns trechos: então, tive que cuidar da doença da minha mãe e também do meu filho que tinha acabado de nascer, ou seja, todos os cuidados concentrados nesta mulher, né? Essa sobrecarga bem presente ali. Este livro tem vários trechos que me marcaram bastante. Eu gostei bastante de como ela vai mostrando essa relação com os filhos como uma espécie de reviver algumas coisas, ou seja, tem algumas experiências que ela viveu, como uma desilusão amorosa, que ela pensou, nossa, nunca mais viverei isso, e ela acaba revivendo quando os filhos dela vivem isso. E ao mesmo tempo também mostra que ela aprende muito com os filhos dela, especialmente o Pedro. Tem vários trechos ela falando como aprende com o Pedro. Ela tem 3 filhos, né, a protagonista. Em várias situações ela fala, olha, a forma como o Pedro coloca é exatamente isso, né, exatamente isso. É a descrição perfeita da vida, ou seja, ele como criança ali, né, enfim, das memórias que ela era criança, ele consegue encontrar palavras para coisas que ela como adulta não consegue da própria vida. Então, ela se sente muito tocada nesse sentido pelo próprio filho. Mostra essas ambiguidades das relações, né, ou seja, né, não é nem amor, nem ódio, né. É algo real, né? Algo real, assim, e o que é real não tem... na maior parte das vezes não é uma coisa, né? 880. E essa condição de silêncio da autora vai levando ela a um lugar onde a voz dela não é importante, e neste minha voz não é importante, ela vai se apagando e apagando a si própria, no sentido de que em determinados momentos, quando o filho dela, que tem alguns ídolos da música, fala, e qual que é o seu ídolo, mãe? Ela fica pensando e não sabe responder. Em outro momento, quando passa uma estrela cadente, ela para e fica pensando, né, qual que será que é o meu desejo, mas nada lhe vem à cabeça, ela não sabe dizer qual que é o seu desejo. Então, ela pede que na próxima vez que passar uma estrela cadente, ela saiba qual é o desejo dela. Bem nessa linha, assim, bem representando esse processo dela perceber que ela foi se deixando de lado no sentido de não entrando em contato com quem ela é, com aquilo que ela gostaria de falar em determinadas situações. E, inclusive, ela vai percebendo nos filhos, tem uma parte que acredito que é da filha Helena, que ela percebe que a Helena tem um posicionamento diferente dela, e ela fica feliz com isso, porque ela percebe ali que a filha tem uma segurança maior do que ela nas situações na vida. Em outro momento, ela percebe quando os filhos tiram uma nota muito boa numa disciplina que era relacionada com o comportamento na escola deles, que ela primeiro, né, fica, olha, tiraram uma nota boa, depois ela para e pensa, peraí, eu também era muito boa de obediência na escola, mas será que isso é tão bom assim? Porque a obediência é também uma forma de anular-se, né, de dizer o outro está certo. Também tem uma discussão ali bem legal sobre o modo como as configurações familiares mudaram, né? Antes a voz da criança não era ouvida na família, e ela percebe essa diferença, né, de como a voz da criança agora é ouvida. A questão da banalidade da vida e da morte. Então, enquanto ela está no enterro, ela recebe mensagens ali no celular de outras pessoas e mensagens sobre coisas banais do cotidiano. E ela diz, vou evitar olhar o celular porque isso só me remete ao fato de que a vida ali tá continuando. Este livro, ele me tocou bastante, tocou em algumas questões pra mim. Eu confesso que eu sou uma pessoa que em muitos momentos acabo não expressando o que eu sinto, expresso mais no processo da escrita, mas às vezes eu penso, acho que não vale a pena, acho que eu não vou ser compreendida, acho que se eu falar isso, qual que vai ser a repercussão disso na vida da outra pessoa, como ela vai receber isso. Então eu acabo pensando mais do que falando. E então, você está muito calada hoje, que é uma frase que é o título do livro, mas ao mesmo tempo também é o que ela recebe de pergunta, desculpa, não, que ao mesmo tempo é o que ela recebe enquanto afirmação com o seu professor de Pilates. É marcante pra mim, porque em muitos momentos eu acabei escolhendo o silêncio em vez da minha própria fala,
E o silêncio é uma forma, assim, também de respeito ao outro, no sentido de, tá bom, vamos ver o que esse outro tem a dizer, mas também, em certa medida, acaba nos deixando de lado, né? Pessoas deixando de lado nesse sentido. Eu me identifiquei com a autora em várias questões, no sentido dela precisar desse tempo para si, dela se acostumar com a própria solidão, dela gostar do processo de estar sozinha. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante dos meus momentos sozinha. Ela fala que ao mesmo tempo que ela queria esse contato, ela também, em alguns momentos, ela se cansava, assim, nas situações sociais. Ela tinha essa coisa, essa vontade de sair correndo e assim, sabe aquele timer social, assim, que aí fui lá na situação social, mas chega uma hora que, ai, preciso ir embora. Não sei se vocês têm isso também, assim, uma bateria social baixa. Então, acabei entendendo muito bem esta protagonista. Acho que talvez por isso que eu fiquei agoniada, no sentido de... Quando a gente se vê, a gente fica agoniada, né? E esse abacaxi, né? O que esse abacaxi, né, tapando esse rosto, né? O que isso diz, né? Agora que a gente conversou um pouquinho mais, acho que vocês conseguem captar um pouco disto, do que esta autora quis transmitir ali. Um trecho que eu vou ler pra vocês, que eu gostei bastante, é um trecho, né, onde está acontecendo ali um velório, né? E ela pensa, que bom que hoje está chovendo, que não está fazendo sol, porque o sol, ele representa um vamos lá, vamos em frente, vamos continuar, né? Diferente do que ela estava sentindo, ela não queria viver isso, né? Viver este tá bom, vamos lá, porque era uma certa forma de uma anulação da dor dela, do que ela está vendo naquele momento, e também a lembrava de que a gente tem que viver, como diz Clarice, apesar de, né? Apesar de, temos que nos encontrar nossa própria vida. É bem bonito o percurso que essa personagem faz. Fiquei bastante tocada com a narrativa e recomendo essa leitura para vocês. Você está muito calada hoje e é interessante ela escutar esta frase durante o livro, porque ela não esteve calada só naquele dia em específico, ela esteve calada em várias situações, em situações onde a vontade do outro prevaleceu sobre a vontade dela. E qual que é a repercussão disso dentro dela, né? Qual que é a repercussão disso na questão de como ela foi vivendo a própria vida e ela vai se pensando nesse sentido. Tem uma situação ali do que o filho dela é ridicularizado ali na natação por outros meninos e o filho fala, eu quero sair da natação. E a mãe dele fala, mas vamos falar primeiro com o seu professor de natação. E daí quando eles vão conversar com o professor de natação, ele fala, na vida sempre vão ter pessoas difíceis, você tem que escolher não se importar com o que elas vão dizer e dizer pra elas, cuida da tua vida. Achei bem interessante esse trecho, porque ela fala, aquilo serviu pra ele, mas também serviu pra mim, né? Então, esse processo dela aprendendo e aprendendo junto com os filhos. E é bem interessante porque ela traz esse aprendizado com os filhos em muitos momentos. Vai mostrando, né? E vai mostrando também ela vivendo os primeiros momentos dos filhos, né? Os filhos, ao mesmo tempo que ela já viveu todas aquelas experiências, os filhos estão vivendo aquelas experiências pela primeira vez, estão tendo percepções diferentes da realidade pela primeira vez. Então, quando o filho dela descobre que o Papai Noel não existe, ela fica triste com a primeira desilusão do seu filho e com uma pessoa que entende essa complexidade da vida, e ela fala de uma sensibilidade muito presente no seu filho, que ela também identifica nela, e eu acho que deve ser bem interessante esse processo de ser mãe e se ver no filho em muitos aspectos, e ver também coisas que conseguiram repercutir de forma diferente nos filhos, né? Repercutir não, acontecer de forma diferente nos filhos, porque a gente sabe como são as nossas dores, principalmente as dores internas e aquilo que a gente não quer trazer para as próximas gerações, né? Então é isso, vou ler então um trechinho para vocês aqui, como é de praxe. Não porque é de praxe, gente, é porque eu gosto mesmo de ler, assim, com vocês, a gente habitando aqui páginas juntas. Helena é capaz de se expressar,
enquanto eu, em seu lugar, mastigaria muda a frustração com um sorriso amarelo. Então, dou um abraço apertado nela, enquanto penso que minha mãe, em meu lugar, teria mandado ela pensar, por ser mal agradecida, chamando-a de senhora. A senhora vai pensar no banheiro. Por um segundo, me sinto orgulhosa por estar melhorando a espécie. Bem interessante, né, esse trecho, né? Mastigar a própria frustração. Gente, é tão legal quando a gente lê em voz alta, né? Isso tem uma força, né? Não sei se vocês têm essa impressão, assim. Eu li e foi muito forte, mas agora lendo em voz alta, isso tem uma força tão grande. Quando era jovem, sabia correr descalça pelos caminhos de terra. Depois perdi o talento ou o calo. Agora caminho com cuidado. Procuro com meus pés o frescor amável das lajes do piso de fora. Gente, esse caminhar com cuidado é muito próprio da vida adulta, né? A gente não se lança com tanta força nas experiências, a gente já vai mais cauteloso por causa de certas feridas e descobertas que a gente vai tendo ao longo da vida. Gente, eu queria ler o trecho 44, da página 44 pra vocês, mas eu vou acabar não lendo porque não vai dar tempo. Vai ficar muito extenso o vídeo, mas depois, se vocês quiserem acompanhar, achei bem interessante que ela fala que a família dela tem um desprezo pela felicidade, no sentido dessa coisa que a gente sustenta de que tem que estar bem, né? Eu acho interessante essa discussão. Mas vou avançar pro próximo trecho. Chorei, mas não vomitei uma só vez. Não sei vomitar. É minha maldição. Se me dão aço, processo aço. A qualquer preço, às custas de mim mesma. Acho que por isso sou boa nas crises. Impossível que as rejeite. Tenho cimento na garganta. Não há saída de emergência. Talvez seja por isso que escrevo. Então, ficamos por aqui. Com vocês, tá muito calada hoje. Foi muito bom habitar páginas aqui junto com vocês. Deixo aqui, mais uma vez, o link do meu Clube do Livro, caso você queira se inscrever. E também o link do Catarse, caso você queira estar apoiando o canal, estar contribuindo e participando deste projeto aqui junto comigo. Uma ótima semana pra vocês, tá bom? E até a próxima! Quero fazer um agradecimento muito especial à Jéssica por estar nos apoiando pelo Catarse. Muito obrigada, Jéssica, por estar habitando páginas e participando deste projeto. E muito obrigada a todos que me assistiram até aqui.